Nós vamos dar início à prática de liberação miofascial. Se o seu aluno sente dores e você já está a fim de aplicar as variáveis da terapia manual, nós temos dois caminhos. O importante é entender nessa introdução que nós vamos correlacionar a cadeia posterior da cadeia anterior. Primeira pergunta, professora, eu preciso começar em qual plano? Na face da frente ou na face dorsal? Existem alguns autores que diz que não importa se você começa de frente ou no dorso, mas um dos pioneiros, que é Pat Archer, na massoterapia desportiva, nos dá a direção que obrigatoriamente o resultado final é mais satisfatório quando você começa da base do crânio até a base sacral. Por quê? Por causa da formação do tubo neural, por causa da formação de toda a mielinização de quando esse bebê é formado na região intrauterina e quando o arco posterior da minha coluna vai se fechando ao longo desse processo natural da embriogênese, da formação dessa medula e desse caminho de todo o eixo axial, que é o centro da nossa coluna. Agora, para quem quer começar pela face anterior, existe uma correlação do nervo acessório. O nervo que inerva o meu esternocleidomastoideu é o mesmo que inerva o trapézio. Se você quiser um dia começar pela cadeia anterior, a gente tem uma correlação dessa inervação que diz que a dessensibilização acontece. A atenuação da dor, ela diminui quando se interliga essa junção dessas duas variáveis de feixe. Como assim? Se eu começar pela cadeia anterior, liberando esternocleidomastoide e o meu trapézio médio, as pessoas, algumas delas, têm uma percepção menor de sensibilidade com relação ao toque. Necessariamente, nesses casos, a gente consegue aumentar a compressão, a intensidade da pressão e a frequência das técnicas que vocês vão ver agora na prática. Mas, eu, Milena, gosto muito de traçar o plano primário e basal, que é no dorso. E, neste caso, nós vamos subdividir o eixo axial do esqueleto apendicular. Vocês vão ver nos módulos subsequentes que a coluna vai estar segregada de braço e perna. E a coluna, por sua vez, vai ser subdividida em quadrante inicial, médio e longitudinal. Cintura escapular com cervical, um bloco, dorso com região dos intercostais, outro bloco, e lombosacral, o terceiro bloco. Dentro desse pressuposto, eu vou correlacionar para vocês as principais lesões que são trabalhadas nessa área, as principais indicações que são aplicadas nessa área, vou te mostrar a origem correta, o deslizamento, a interligação com esse deslizamento com fricção e quais são as injúrias mais indicadas em cada exemplo que aqui será pautado, gravado e laudado. Beleza? Está preparado? Então vamos subdividir o nosso aluno nesses três quadrantes e colocar ele nessa posição inicial. Eu coloquei o Geraldo na disposição com o meu espaguete, porque nem sempre você que está aí do outro lado da telinha vai ter uma maca com aquele buraco assim. Se você atender em âmbito home care ou na casa do seu aluninho, fique ligado que você não pode rodar o pescoço. Roda o pescoço para eles verem, Geraldo. Quando o Geraldo roda o pescoço, eu tenho um desalinhamento e uma torção até T6. Quando você aí de cima está olhando aqui essa assimetria da rotação axial, você vai observar que nessa região do Geraldo, que é a parte superior da cervical, passa duas artérias vertebrais ascendentes. Essa artéria vertebral ascendente, nessa torção, vai aumentar a diminuição dessa vascularização apical, vai promover também um aumento do cisalhamento em torção axial e eu posso prejudicar e desgastar ainda mais o processo unciforme das vértebras cervicais. Se você não lembra onde está esse processo unciforme, volta lá na anatomia e dá uma olhadinha, porque a cervical é a única que tem dois chifrinhos na face anterior e esses chifrinhos é o tal processo unciforme. Se você torcer assim, se você dormir assim, se você treinar assim, você está lascado, porque esse processo unciforme degenerado
vai diminuir a nutrição intradiscal, vai potencializar o surgimento da herniação, vai aumentar a compressão intraarticular, gerando também dores de cabeças tensionais, piorando o acoplamento da sua ATM, prejudicando e aumentando a incidência de ranger os dentes, desalinhando cervical com a torácica e potencializando ainda mais a oclusão vascular, tendo risco até de derrame. E aí, alinha, Geraldo, alinhando, seja dentro de casa, seja no chão da academia, seja na maca ou na cama, você pode ter muito bem um espaguete que facilita o seu trabalho e protege o seu aluno para as técnicas de liberação. Agora sim, depois dessas considerações iniciais, que nós vamos juntos começar a traçar o plano de ação com a maior ferramenta que são as suas mãos dentro da liberação.